E o algodão é uma cultura que se difere das outras. A gente falou bastante aqui em alguns outros episódios sobre características de manejo, controle de qualidade, na produção. É uma planta anual, é uma planta perene cultivada anualmente. E aí eu lembro aqui, em contato com alguns classificadores de algodão, que eles pegavam a fibra no campo e mediam rapidamente ali, aprendi rapidamente com eles a medir o comprimento da fibra. Ou seja, não é fácil fazer algodão, mas a tecnologia ajudou o agricultor a ganhar força com recursos, inovações tecnológicas e materiais de boa produção, produtividade e fibras de qualidade. Ou seja, nos colocou na mesa dos grandes jogadores. Mas, até algum tempo atrás, podemos dizer aí uns 8 a 10 anos, o custo de produção do algodão era algo que limitava a produção por agricultor. Nós perdemos competitividade com outros mercados, né? E hoje o Brasil se reposiciona nesse mercado. E aí eu queria que o senhor nos desse uma visão geral do que trouxe novamente o algodão brasileiro para esses patamares e está fazendo com que a cultura aí tenha crescimentos na casa de 20% ao ano em área plantada. Bom, você fez menção a algodão aqui em São Paulo, dos classificadores, dos famosos take-ups, e realmente o algodão era uma cultura que era atendida pelo Paraná, por São Paulo, por Minas Gerais. Não tinha a produção do algodão nesse período localizada de maneira tão marcante no Brasil Central e na Bahia, hoje no Oeste Baiano, né? Então, o Brasil, eu me recordo que em 1996, 97, 98, houve um problema seríssimo, a safra não veio a zero, mas despencou fortemente, e o Brasil se transformou num dos maiores importadores de algodão do mundo naquele período, junto com a China, que não era a China já dentro da OMC. A China entrou na OMC em 2001, mas estava aí uns 5, 6 anos. Não se sabia se ia entrar, mas estava aí uns 5, 6 anos, efetivamente, daquilo que veio a ocorrer. E a verdade é que você teve aí desbravamentos importantíssimos de levar essa cultura para o Brasil Central, pesquisas, a Embrapa trabalhando fortemente nessa linha, nessa agenda, desbravadores de novas áreas que saíram do sul do país, venderam suas terras naquela região, compraram terras do Brasil Central. Era algo difícil de imaginar que teria toda essa pujança hoje, correção de solo, enfim. Foi uma revolução calcada em pesquisa, inovação, tecnologia, empreendedorismo, ousadia, o Estado caminhando muito junto com a iniciativa privada, a parte internacional, me lembro que o Japão também trabalhou um pouco nessa agenda. Enfim, então o Brasil é que se redescobriu no Brasil Central, e aí nos remete aí à capital Brasília, que foi uma das motivos do Juscelino levar a capital para o centro do país para poder sair do litoral. Então eu acho que foi uma combinação de muitas forças, de muito trabalho, de muita determinação, de muito entusiasmo e, ao mesmo tempo, e aí eu volto a falar sobre mercado, é muito importante que você tenha uma base de consumo que te dê suporte para você escalar a sua produção. Então, o Brasil hoje transcendeu o consumo local, e aí temos outras conversas para fazer ao longo desse nosso podcast, e se transformou no ano passado no maior exportador de algodão do mundo e o terceiro maior produtor. Depois de China e Índia, que eles ficam trocando a posição, veio o Brasil. Estados Unidos, talvez esse ano, recupere essa posição de terceiro maior produtor e, eventualmente, maior produtor. Mas o algodão, como todo produto agrícola, tem essas questões. Tem a safra, tem o clima, tem uma série de questões que podem afetar o desempenho de uma lavoura em termos de qualidade, produtividade, coloração. Mas o fato é que o algodão brasileiro, ele virou aí o chamado ouro branco, porque ele tem 3 características muito importantes. Primeiro, produtividade elevada, qualidade a contento e a visão da sustentabilidade, que é algo cada vez mais valorizado nessa agenda da indústria têxtil e confecção. Ela ainda tem muito caminho a trilhar, porque quando a gente vai para o consumidor final, ele é capaz de abraçar uma árvore, mas depois vai comprar algum produto lá no meio de um outro país asiático, nada contra, é um país muito importante, o Brasil tem relação com isso, mas sem saber muito bem
como é que foi feito, como é que deixou de ser feito, algo que nós temos que valorizar cada vez mais dentro dessa cultura da agenda do ESG, e o valor percebido de todo esse investimento tem que chegar na ponta. Quer dizer, o valor percebido de uma cultura que é de sequeiro, praticamente não usa água na maior parte da sua área plantada, um algodão que é combinado com outras safras, principalmente lá no Mato Grosso, milho, soja. Quer dizer, poucos países do mundo têm isso que o Brasil conseguiu desenvolver. E, ao mesmo tempo, uma indústria têxtil que, a despeito de sofrer uma concorrência brutal da Ásia, é uma indústria que se posiciona entre as 5, 6 maiores do mundo. Então, o Brasil está de parabéns, assim como ficamos de parabéns quando conseguimos desenvolver o programa do álcool, que hoje é um combustível que está dentro dessa agenda de sustentabilidade, numa daquelas crises que o Brasil passava. O Brasil sempre quebrava pelas crises internacionais, veio a crise do petróleo, balanço de pagamentos. Então, nós tínhamos muita vulnerabilidade na área externa que acabava nos levando a uma situação ruim, de impactos inflacionários, etc. Mas o fato é que o Brasil hoje é uma potência reconhecida mundialmente e que tem também nos europeus, criando algumas restrições ao avanço do comércio do acordo Mercosul-União Europeia, com medo da nossa agricultura.